Olá, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula sobre Previdência Social, Seguridade Social, questões comentadas de concursos. Não esqueça de baixar a apostila que está aqui na descrição, contendo as 200 questões que nós vamos abordar nessas aulas. Também não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para que você seja notificado quando nós tivermos vídeo novo. E bora, sem perder mais tempo, bora estudar questões de Seguridade Social e Direito Previdenciário. Então vamos lá. Banca VUNESP. Entre os princípios específicos do direito previdenciário brasileiro, podemos citar: letra A, universalidade de acesso. Gente, a letra A está incorreta porque o artigo 194, vamos lembrando, artigo 194 da Constituição Federal, que estabelece os objetivos da Seguridade Social, ele dispõe que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base, dentre outros objetivos, na universalidade da cobertura e do atendimento. Não é universalidade de acesso, certo? Então, questão letra A, falsa. Letra B, caráter não contributivo. Letra B também incorreta, porque, de acordo com o artigo 201 da Constituição, caput, vamos anotar aqui, artigo 201, cabeça, da Constituição Federal de 88, a Previdência Social, ela será organizada sob a forma do chamado Regime Geral de Previdência Social. Lembram? O R, vamos colocar aqui, o RGPS, Regime Geral da Previdência Social. E esse Regime Geral de Previdência Social, ele tem o caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem, claro, o equilíbrio financeiro e atuarial. Então vamos fazer a leitura do artigo 201, caput, da Constituição Federal. A Previdência Social será organizada sob a forma de Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei. E aí vem o restante do artigo, que para nós, nesse momento, não importa. O que importa aqui é justamente a questão do caráter contributivo. E a letra B diz que é caráter não contributivo, afirmação falsa. Letra C, filiação facultativa. A letra C também está errada, porque a Previdência Social, acabamos de dizer, ela será organizada sob a forma do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Como diz o artigo 201, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Em frente, então, letra C, incorreta. Letra D, reciprocidade entre regimes previdenciários. Letra D, nós podemos marcar como correta. Por quê? Letra D, correta. Porque a reciprocidade entre regimes previdenciários é um dos princípios do direito previdenciário. Letra E, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O que diz o artigo 194? O artigo 194, parágrafo único, diz o seguinte: compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Eu estou falando aqui do inciso 3, artigo 194, inciso, parágrafo único, inciso 3, que diz o seguinte: seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Mas reparem, nós estamos falando de princípios da Seguridade Social. O comando da questão está pedindo que princípios específicos do direito previdenciário. Então a única alternativa que resta é a letra D. Banca VUNESP. Com relação à evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil, assinale a alternativa correta. Alternativa A, incorreta, porque já existia tal proibição antes do advento da Constituição de 88. Então, letra A, falsa. Letra B, a Constituição de 1946 foi a primeira a prever o seguro-desemprego. Também é falsa. A Constituição que previu a criação do seguro-desemprego foi a Constituição de 1967. Letra C,
A Lei número 6.439/77 instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Letra C. Correto, podemos marcar. Por quê? De fato, foi a Lei 6.439, de 1977, que instituiu o Sistema Nacional de Previdência Social e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Letra D. A Constituição de 1988 instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, o ProRural. Letra D. Errada, porque o ProRural ele já existia. Ele foi criado, ProRural, em 1971. E a letra E. A Constituição de 1967 foi a primeira a estabelecer a forma tríplice da fonte de custeio previdenciária. Letra E, incorreta, porque a Constituição de 1934 foi a primeira a estabelecer a tríplice forma de custeio. Então, gabarito, letra C. Próxima. Banca VUNESP. A respeito da evolução histórica da Seguridade Social no Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. Em 1919, por meio da influência dos militares, foi instituída para os operários do Arsenal da Marinha a aposentadoria por idade e por invalidez. A letra A está incorreta, porque, na verdade, foi no ano de 1892 que foi instituída a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte aos operários do Arsenal da Marinha, tendo em conta que já estava vigorando aí o regime republicano e havia uma forte influência de cafeicultores e militares. No ano de 1919, o decreto legislativo, vou anotar aqui, decreto legislativo 3.724, a título de curiosidade, ele instituiu compulsoriamente um seguro por acidente de trabalho, que já vinha sendo praticado por alguns segmentos, contudo sem previsão expressa na lei. Então, alternativa A, falsa. Letra B. A Lei Eloy Chaves previu a aposentadoria ordinária, sendo devida de modo integral ao empregado que comprovasse pelo menos 25 anos de serviço e 55 anos de idade. Letra B também, errada, falsa. Por quê? A Lei Eloy Chaves, ela previu a aposentadoria ordinária, equivalente à aposentadoria por tempo de contribuição e não de forma integral, como diz aqui na alternativa. Eu vou deixar aqui um card que vai levar você para um outro vídeo aqui do nosso canal, que fala sobre a evolução da Seguridade Social no Brasil, tá? Vai aparecer aí em algum lugar, não deixe de assistir, onde eu abordo, inclusive, a Lei Eloy Chaves. Letra C. A Constituição de 1891 foi a primeira a conter a expressão aposentadoria, benefício esse que era concedido apenas aos funcionários públicos em caso de invalidez. Letra C, sim, está correta. Vamos marcá-la. De fato, a Constituição de 1891 foi a primeira a trazer a expressão aposentadoria. Expressão aposentadoria. Para os funcionários públicos, no caso aí de invalidez, e era custeada integralmente pelo Estado. Vamos fazer a leitura, por curiosidade, do artigo 75 da Constituição de 1891. A aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da nação. E as demais? Letra D. A Lei Eloy Chaves previu a aposentadoria ordinária, mas deixou de tratar da aposentadoria por invalidez e da pensão por morte. Letra D, falsa. Por quê? A Lei Eloy Chaves, ela instituiu, e por isso você vai assistir o vídeo que eu falei para vocês, que vai aparecer aí o card, sobre a evolução da Seguridade Social no Brasil. A Lei Eloy Chaves, ela instituiu a Caixa de Aposentadorias e Pensões para os ferroviários. Assegurava para esses trabalhadores, então, os benefícios de aposentadoria por invalidez. Aposentadoria ordinária também, pensão por morte e também assistência médica. E a letra E. A Constituição de 1988 foi a primeira a estabelecer a forma tríplice da fonte de custeio previdenciária e a utilizar o vocábulo previdência sem o adjetivo social. Letra E, falsa, errada.
porque na verdade foi a Constituição de 1934 a primeira a estabelecer a forma tripartite de custeio e foi a primeira a utilizar o termo previdência. Banca Vunesp assinale a alternativa que contempla o conceito de Seguridade Social. Letra A. Seguridade Social seria o quê? É o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Letra A, correta, porque ela é a literalidade do caput do artigo 194 da Constituição Federal. Não tem nem o que discutir. Na letra B, nas letras B, C, D e E, você não vê um conceito similar. Então, para fazer uma certa confusão, talvez aí o mais próximo seria a letra E, é o conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva do Estado. Errado, não é exclusiva do Estado. Então, podemos eliminar as letras B, C, D e E. Você resolve essa questão por eliminação. Próxima. Banda Fundatec. Analise as seguintes afirmações. Número 1. O direito subjetivo à saúde é de todos, independentemente de contribuição. O item 1, ele está correto. Vamos marcar um verdadeiro aqui. Por quê? O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Item 2. A assistência social é prestada a quem dela necessitar na forma da lei, independentemente de contribuição para custeio. Item 2 também, correto. Vamos marcar no verdadeiro aqui. E a gente pode, inclusive, anotar o artigo 203 da Constituição Federal de 88, que estabelece o quê? Sobre assistência social. Estabelece que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E tem por objetivos. E o item 3. O direito subjetivo à proteção da Previdência Social é universal e independe de contribuição. Quais aqui estão corretas? Bom, o item 3 ele está errado. Falso. Por quê? O artigo 201, vamos anotar, artigo 201 da Constituição Federal de 88, estabelece que a Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social. Regime Geral de Previdência Social, ou RGPS, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, quais aqui estão corretas? Apenas os itens 1 e 2. Alternativa correta, letra D. Seguindo. Banca CESP-Sebrasp. A respeito dos princípios constitucionais relativos à Seguridade Social, julgue o item a seguir. O princípio da diversidade da base de financiamento é imprescindível para a manutenção da saúde financeira e atuarial do sistema de Seguridade Social, uma vez que reduz o risco de desequilíbrio do orçamento direto e indireto desse sistema. Certo ou errado? Bom, o artigo 194 da Constituição, artigo 194 da Constituição Federal de 88, diz que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Então, a gente vai lá no parágrafo único, agora no inciso 6, que diz o seguinte: diversidade da base de financiamento. O princípio da diversidade da base de financiamento consiste no fato de que a Seguridade Social possui diversas fontes de custeio, o que acarreta aí uma maior segurança financeira para o sistema, porque caso haja uma dificuldade na arrecadação de determinadas contribuições, poderá se encontrar outras formas de contribuição. Observe também que o artigo 195 da Constituição, ele estabelece
que a Seguridade Social ela será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Aí a gente vai lá no inciso 1, do empregador, da empresa, da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre. E aí nós temos os incisos. O inciso a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. A linha B, a receita ou faturamento. A linha C, o lucro. E o inciso 2, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201. E o inciso 3, sobre a receita de concursos de prognósticos. Concursos de prognósticos são as loterias, Mega Sena, Loto, etc. Inciso 4, do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Vale a gente também destacar que o princípio ele é imprescindível para a manutenção da saúde financeira e atuarial do sistema de seguridade social, já que ele reduz o risco de desequilíbrio do orçamento direto e indireto desse sistema. Então a gente pode dizer que a questão está correta, não deixando de esquecer o artigo 195 e seus incisos. A gente tem que dar uma lida no artigo 195. Banca CESP, Sebrasp. Acerca da história da Seguridade Social, da política social e das políticas setoriais, considerando suas respectivas legislações, julgue o item subsecutivo. A Seguridade Social, incorporada à Constituição Federal de 1988, caracteriza-se como um sistema híbrido que conjuga direitos dependentes do trabalho, direitos de caráter universal e direitos seletivos. Tá certo ou errado? A Seguridade Social no Brasil, a gente considera a Seguridade como um sistema híbrido. Por quê? Porque se constitui entre a lógica da existência de um seguro e o princípio da universalidade, além da contributividade. Observe que a Seguridade Social no Brasil, ela abrange a saúde e a assistência social custeadas pelos impostos em geral. Já a Previdência Social, ela é custeada por contribuições diretas dos segurados. Então, é importante a gente frisar que a Seguridade Social no Brasil é um sistema contributivo e distributivo. Vamos anotar aqui. Então, é um sistema híbrido que se caracteriza por ser contributivo e distributivo. Por isso que ele é híbrido. Então, de acordo com o exposto aqui, a gente pode considerar a questão como certa, correta. Porque a Seguridade Social, incorporada à Constituição Federal de 1988, ela se caracteriza, sim, como um sistema híbrido que conjuga tanto direitos dependentes do trabalho quanto direitos de caráter universal e direitos seletivos. Seguindo. Banca CESP e Sebrasp. Acerca da história da Seguridade Social, da política social e das políticas setoriais, considerando suas respectivas legislações, julgue o item subsecutivo. Os direitos da Seguridade Social, seja no modelo bismarckiano, seja no modelo beveridiano, tem como parâmetro histórico central os direitos do trabalho. Certo ou errado? Bom, o modelo bismarckiano, ele é aquele modelo, e vai aparecer um card aqui para você, sobre a evolução, que vai remeter você para um outro vídeo do canal, falando sobre a evolução histórica da Seguridade Social no mundo. E aí nós temos esses dois modelos, o bismarckiano, que é alemão, e o beveridiano, que é inglês. O modelo bismarckiano é considerado um sistema de seguros sociais, e nasceu onde? Na Alemanha, quando Otto von Bismarck, em 1883, aí com o objetivo de responder às greves, pressões dos trabalhadores, era plena Revolução Industrial acontecendo na Alemanha, né? Criou benefícios previdenciários. No modelo bismarckiano, os benefícios amparam os trabalhadores, que terão acesso aos mesmos benefícios através do quê? De contribuição direta.
É como acontece hoje conosco no Brasil. Já na Inglaterra, em 1942, foi formulado o Plano Beveridge. Beveridge era um economista inglês. E esse sistema, ele apresentava o quê? Ele apresentava algumas críticas ao sistema bismarckiano, porque ele afirmava que o financiamento do benefício ou dos benefícios deveria vir de impostos fiscais e não apenas de quem contribuía. Então observe que aqui nós temos um caráter híbrido, vamos dizer assim. Tanto o bismarckiano está correto, quanto o beveridiano para os nossos padrões de hoje. Então, pelo modelo bismarckiano, os benefícios assegurados por esse modelo, eles se destinam a manter a renda do trabalhador em momentos de risco social, por exemplo, decorrentes da ausência de trabalho. E já o modelo beveridiano tem como principal objetivo a luta contra a pobreza, né? As diferenças desses princípios trouxeram o surgimento, a criação e instituição de diferentes modelos de seguridade social em vários países aí regidos pelo sistema capitalista, certo? Inclusive, ocorrem as variações, cada país tem o seu modelo próprio, então existem variações, muitas variações, pelas diferentes relações estabelecidas entre Estado e classes sociais em cada país. Então, hoje, é difícil você encontrar um modelo, vamos dizer assim, entre aspas, puro. As políticas existentes e que constituem o sistema de seguridade social em diversos países apresentam as características dos dois modelos, tendo às vezes maior ou menor intensidade de um ou de outro. Então, no Brasil, o modelo bismarckiano é o que rege a nossa previdência social e o beveridiano rege a saúde e a assistência social. Banca Crescer Consultorias. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social com base nos seguintes objetivos. Item 1. Seletividade e distributividade da cobertura e do atendimento. Item 1. Incorreto. Vamos por aqui. Falso. A seletividade e distributividade deve ocorrer na prestação dos benefícios e serviços e não na cobertura e do atendimento. Seletividade aqui, ela deve o quê? Lastrear a escolha feita pelo legislador dos benefícios e serviços integrantes da Seguridade Social, bem como os requisitos para sua concessão, conforme as necessidades sociais e a disponibilidade de recursos orçamentários, funcionando como limitadora da universalidade da Seguridade Social. A distributividade, por sua vez, se refere aos critérios e requisitos instituídos pela lei para que os indivíduos, então, tenham acesso à proteção social, atingindo aí o maior número possível de pessoas necessitadas, proporcionando a ampla cobertura dos segurados. Vale a pena você dar uma olhada nesse card que eu vou deixar aqui, dá uma procurada aqui em cima, vai aparecer, que fala sobre os princípios da Seguridade Social, uma aula específica sobre isso, sobre seletividade e distributividade da cobertura e do atendimento. Item 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O item 2 é verdadeiro, é o que dispõe o artigo 194, inciso 2, da Constituição Federal de 88. A uniformidade aqui significa que o plano de proteção social será o mesmo tanto para o trabalhador urbano quanto para o trabalhador rural. Pela equivalência, o valor das prestações pagas a urbanos e rurais deve ser proporcionalmente igual. Os benefícios devem ser os mesmos, ou seja, deve existir uma uniformidade, mas o valor da renda mensal é equivalente, não é igual. Item 3. Universalidade na prestação dos benefícios e serviços. Falso. Universalidade diz respeito à cobertura e atendimento, e não na prestação dos benefícios e serviços. Universalidade e cobertura deve ser entendida como as contingências que serão cobertas pelo sistema, como a possibilidade de retornar ao trabalho, a idade avançada, a morte, etc. Então, universalidade do atendimento refere-se às prestações que as pessoas necessitam de acordo com a previsão em lei, como ocorre em relação aos serviços. Item 4. Equidade na forma de participação no custeio. Correto, também está previsto no artigo 194, inciso 5 da Constituição Federal de 88. O princípio
verdadeiro. O princípio da equidade, na forma de participação no custeio, é uma forma de justiça fiscal. Um trabalhador não pode contribuir na mesma medida que a empresa, porque ele não possui as mesmas condições financeiras, correto? Então, somente aqueles que estiverem em iguais condições contributivas é que terão de contribuir da mesma forma. Qual seria então o item correto? Nós temos os itens 2 e 4. A alternativa correta, a letra C. Apenas os itens 2 e 4. Banca CESP Sebrasp. Acerca da Seguridade Social, julgue os itens, o item seguinte. Uma fonte de custeio da Seguridade Social é a receita oriunda da realização de sorteios de números ou outros símbolos pelo poder público ou por sociedades comerciais ou civis. Certo ou errado? A assertiva está correta, porque ela reproduziu de forma literal o que dispõe o artigo 212 do Decreto 3.048 de 1999, que diz lá no seu caput: constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao programa de crédito educativo. E depois, o parágrafo 1º do artigo 212 conceitua o concurso de prognósticos. Que dizer, artigo 212, parágrafo 1º, consideram-se concurso de prognósticos todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza, no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, promovidos por órgãos do poder público ou por sociedades comerciais ou civis. Então vamos anotar aqui a legislação. Nós estamos falando do decreto 3.048 de 99, artigo 212, caput, e depois o mesmo artigo 212, parágrafo 1º. Então, a alternativa está correta. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, a nossa aula de número 7. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque nós temos aulas todos os dias tratando sobre questões comentadas de Seguridade Social. Obrigado, gente. Até mais. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.